Paz do Senhor Jesus novamente. Livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ler o versículo 13, 42 e 35. Versículo 13 diz assim a palavra do Senhor: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 35 diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós sabemos que Tu és um Deus santo e exaltado, e eu peço, Deus Todo-Poderoso, usa a minha vida para ministrar a Tua palavra, Pai querido, que eu possa, Pai querido, falar aquilo que está no Teu coração, e que a Tua igreja, Pai querido, seja alimentada por uma palavra viva e eficaz, Pai querido, que vai transformar o seu coração, o seu entendimento, Pai querido, que irá trazer vidas para perto de Ti, porque esse é o efeito da Tua palavra, ela sempre traz vida aos corações. Então que se cumpra mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Bom, um dia, há muito tempo atrás, pode-se dizer que já tem uns 13 anos ou mais, eu tive um sonho. E nesse sonho, era um sonho musical. Eu já não sei vocês, mas eu já tive alguns sonhos que eram envolvidos com a música que estava tocando no ambiente, né? Minha mãe costumava despertar com o som de casa e ela colocava o som para acordar cedo, porque a gente tinha que ir para a escola, né? E algumas vezes, ao som daquela música que estava tocando, ela acompanhava e dava ritmo ao meu sonho, né? E uma vez eu lembro que num desses sonhos eu sonhei junto com aquela música do Diante do Trono, né? O Bálsamo de Gileade, né? Que há um médico em Gileade, há remédio em Gileade que sara as feridas, que vem sobre nós para curar, né? Que restaura a filha de Sião. Bom, e já tive sonhos com outras músicas também. Só que é interessante que nesse sonho que era um sonho que acabou se tornando musical, ele foi diferente porque não tinha nenhuma música ditando o meu sonho. A música, ela foi entoada durante o sonho, né? Era somente esse versículo em que eu acabei de ler aqui do livro de Mateus, que diz, né, que céus e terra passarão, mas a minha palavra, ela jamais passará, ela é eterna. E essa palavra, eu olhava em direção ao céu, né, e esse som se dava bem alto no meu sonho, e com essa tônica: céus e terra passarão, céu e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. E eu acordei cantando esse pedaço, esse versículo, né, como se fosse a coisa mais natural do mundo, durante o sonho eu cantar essa música. E isso marcou a minha vida, porque trouxe a realidade da palavra de Deus sobre mim, né? Eu me converti lá atrás, no ano de 2002, foi o momento da minha conversão, 2001 para 2002. Foi um momento de transformação para mim, né? Porque foi a mudança da minha história de forma verdadeira, né? Eu sempre digo nas minhas pregações que quando eu era mais novo, ali quando criança, eu ia muito à igreja, frequentava muito a escola dominical, porque eu ia para casa da minha tia. Minha tia, ela sempre foi cristã desde o tempo que eu me lembro, né? Desde o tempo que eu me lembro, ela sempre foi cristã, né? Ela se converteu ali, teve a mudança da sua história de vida, mas desde quando eu era criança eu me lembro dela cristã. E final de semana, né, geralmente eu ia para casa dela e ficava lá, ficava eu e os meus primos, né? E chegava o dia fatídico para mim. Eu amava chegar lá sexta-feira, curtir o sábado, mas o domingo era o dia mais difícil para mim, porque era o dia que eu tinha que acordar cedo para ir para a igreja. E é interessante porque eu ia para a igreja e eu aprendia
coisas que eu jamais imaginava sobre religião, né? Sobre Cristo, sobre os reis, né? Eu lembro que tinha alguns livros que era sobre os reis de Israel, sobre os reis de Judá, né? Daí tinha alguns livros que era sobre as obras de Jesus. E eu participei de muitas escolas dominical, mas mesmo assim a minha vida não tinha sido transformada ali na minha infância, porque eu até acabava gostando das aulas, mas eu não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Mas ali no ano de 2001 para 2002, ali naquele momento, foi o momento da transformação, foi o momento em que mudou a minha história, né? E foi o momento em que eu comecei a conhecer ao Senhor Jesus sobre a minha vida e a obra salvadora que Ele tinha sobre mim. E foi aí que tudo mudou. Mas, como eu disse, eu frequentei muito essas escolas dominical. E praticamente quase tudo que eu conheço do Evangelho, quando eu lembro de versículos decorados ou de palavras para ministrar, foi naquele momento da minha infância, aonde eu era levado para a escola dominical. E na escola dominical eu ouvi muito falar sobre Jesus. Era muito interessante, era muito bom, né? Embora eu detestasse acordar nos domingos cedo para ir, né? Era difícil de levantar, acordar. Mas depois que estava lá, era bom. E eu cresci nesse ambiente. Mas quando veio a minha conversão, tudo mudou. Porque eu conheci Cristo de fato. Porque eu conheci o Salvador na minha vida. E como eu disse, há muito tempo atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu ouvia dos céus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. E tudo ia ruindo nesse sonho. E tudo ia se acabando, como se fosse o tempo ali em que a igreja estava sendo arrebatada e Cristo estava ali falando assim, a minha palavra está se cumprindo. E tudo realmente aqui é passageiro e transitório, mas ela está se cumprindo. E naquele momento era um momento de transformação da minha vida. Era um momento em que eu entendi que o meu destino não era conquistar todas as coisas que eu queria aqui na terra, mas era conquistar tudo que eu precisava nos céus, que era ter a vida eterna. Irmão, céus e terra passarão, mas a palavra de Jesus jamais passará. Ou seja, a palavra de Deus é eterna. E a palavra de um Deus eterno nos remete a um Deus que vive eternamente. Um Deus que não foi criado, mas que tudo criou e que vive eternamente. E agora pensa eu e você, se Ele nos fez para viver com Ele, nós vamos viver eternamente. Só que a palavra dele, como eu acabei de ler, ela é eterna. E às vezes nós pensamos no momento, né? E o momento não, ele só é bom para o momento. Perto de Deus, nós não podemos viver o momento, mas nós temos que entender que nós vivemos para a eternidade. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor para sempre será fiel. E a palavra inteira, desde a criação do homem, ela nos remete a uma vida de eternidade com Ele. Uma vida na eternidade com Ele. Quando Ele criou Adão e Eva no jardim, pôs os dois no jardim, era para ter um tempo com Ele, para viver com Ele. Tanto é que nós vemos na palavra de Deus que ele ia ao jardim na viração do dia para ter um encontro com o homem. Adão e Eva foram criados para viver com Deus. Mas depois que veio a queda do homem, né, houve o quê? Um rompimento, uma ruptura. O homem deixou de viver com Deus. E uma coisa que me chamou muita atenção na palavra do Senhor é que somente quando ali morre Abel, né? Caim mata Abel e passa mais de 100 anos. Nasce Enos, o filho de Sete, e fala assim, o homem voltou a buscar a Deus. Olha quanto tempo a humanidade ficou sem buscar a presença de Deus, sem ter um relacionamento com Deus. Foi mais de um século sem um relacionamento com Deus para que se voltasse a buscar a presença de Deus. Porque provavelmente naquele momento o homem estava vivendo um momento. Se nós olharmos para a história de Noé, né? Deus ali dá uma missão para Noé, Deus começa a falar com o homem, interagir com o homem novamente, interage com Noé e põe ali Noé como um grande profeta naquele tempo, anunciando a obra de Deus, dizendo, olha, Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir a terra por causa do seu pecado e Ele mandou eu construir uma arca, porque a chuva virá
e irá inundar a terra. E Noé, com certeza, foi tido como louco ali na sua geração, porque a humanidade, como diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, eles casavam, eles tinham relacionamento, constituíam família, mas continuavam vivendo em meio ao seu pecado. E a palavra do Senhor diz que Deus abomina o pecado. Que ele abomina o pecado. Ele não pode coexistir com o pecado no lugar. Ele diz, né, que as nossas iniquidades é que faz diferença entre ele e nós. Que as nossas iniquidades é que nos separam, que fazem divisão entre Deus e o homem. E aquela geração estava vivendo o pecado. Mas mesmo em meio ao pecado, a palavra de Deus era pregada ali por Noé. Mas eles pereceram. Noé e sua família, que viveram segundo a palavra de Deus, adentraram na arca. Porque Noé não estava entendendo que era para se viver um momento, porque a palavra de Deus era eterna, e ele estava rumo à eternidade com o seu Deus, obediente ao seu Deus. A palavra dá testemunho sobre Noé, dizendo que Noé era um homem justo e bom. Eu e você temos que ser esse homem como Noé. Essa mulher, como Noé foi. Um homem justo e bom. Uma mulher justa e boa na presença do Senhor, que busca a presença dele, entendendo que a palavra dele não é para um momento, mas é para a eternidade. Porque esse céu que nós vemos um dia vai passar. Essa terra que nós conhecemos um dia vai passar. Mas a palavra dele vai permanecer para sempre. E a palavra de Deus, que é eterna, diz que nós devemos viver com ele eternamente. Que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. A palavra de Deus, que é eterna, nos guia rumo à eternidade com ele. Mas se nós andarmos separados de Deus, a nossa eternidade não vai ser com Deus, não vai ser com o Senhor das nossas vidas. E é interessante que algo que eu sempre gosto de recordar, que foi o encontro de homens que teve na nossa igreja, em que nós tivemos uma dinâmica. E a dinâmica era para nós anotarmos ali num papel o que nós queríamos ter na nossa vida. O que seria uma vida perfeita e que nós almejássemos que Deus nos desse. E nós colocamos todos os nossos sonhos ali naquele papel. Colocamos todos os nossos sonhos, nossas metas, né? E ao passar do tempo da dinâmica, a gente ia tirando aquilo que era menos importante naquilo que nós achamos que era tão importante para as nossas vidas. E ali cada um foi riscando aquilo que era menos importante, né? Ou aquilo que nós tínhamos de grau de menor importância para aquilo que era mais importante para todos os nossos sonhos e desejos. E ali eu vi o quanto nós estávamos pensando no momento, naquilo que era curto, enquanto Deus tinha uma vida eterna para nós. Porque chegou num dado momento em que só sobrou uma coisa para que era mais importante para nós. E ninguém colocou salvação. E ninguém colocou salvação. E eu estou falando assim, homens, né, que estavam ali reunidos, e eu estou me incluindo dizendo, eu também não coloquei. Porque eu estava prezando naquele momento coisas que eu achava que eram importantes. Mas se eu e você não formos salvos, meu querido, minha querida, nada vai ser suficiente para as nossas vidas. Se a nossa busca pela salvação não for aquilo que está no desejo do nosso coração, nada vai suprir as nossas necessidades. Então eu digo a você hoje, qual o momento que você está planejando para a sua vida? O momento do hoje e da agora do que você precisa? Ou do momento da eternidade que é ter a sua salvação em Cristo Jesus? Hoje está cada dia mais claro que nós queremos coisas para nos dar alegria, para nos dar prazer. Hoje está cada vez mais claro que nós queremos suprir o desejo da nossa carne. Hoje as pessoas estão sendo realizadas porque conseguiram seu apartamento, sua casa.
Hoje as pessoas estão realizadas porque conseguiram um carro, conseguiram uma moto. Hoje neste momento de crise, as pessoas se sentem realizadas porque conseguiram um emprego. Mas não estão entendendo que para se sentir plenamente realizado, precisa estar em Cristo Jesus. As pessoas dentro da igreja estão colocando todas as suas esperanças naquilo que se pode conquistar com as suas mãos ou com o suor do seu rosto, mas não estão colocando a sua esperança naquilo que só Jesus conquistou por nós na cruz, que é o direito de sermos filhos de Deus. Irmãos, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E se você não entender que você precisa viver com Jesus hoje, você não vai viver a eternidade com Ele. Eu já ouvi meu pai dizer assim, que o inferno é aqui. Quando fomos falar de Jesus para ele. O inferno é aqui. Porque o diabo já colocou no coração das pessoas, Satanás já colocou no coração das pessoas que ele não existe. Que ele não existe. Que ele não é um problema. Que ele não quer que eu e você nos distanciemos de Deus. E como é que ele consegue fazer isso? Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio, diz a palavra do Senhor. E essa mentira que ele colocou, a humanidade tem seguido à risca. Quantas pessoas eu e você conhecemos que estão distantes do Senhor, mas elas falam de Deus, mas não entendem que o diabo age. Não entendem que o diabo existe. Falam da presença de Deus, mas não compartilham de momentos diante da presença do Deus vivo. Falam de um Deus que existe na mente dela, na cabeça dela, um Deus que é moldado conforme o desejo do seu coração. Mas o nosso Deus, ele não é moldado conforme o desejo do nosso coração. Ele é moldado segundo a palavra dele. A palavra dele é que permanece para sempre, não aquilo que nós interpretamos. Não aquilo que nós achamos. Hoje o mundo está corrompendo a palavra de Deus a seu favor. Mas um dia a palavra de Deus será usada para julgar a todos. Deus não vai nos julgar somente pelas nossas obras, de forma assim, pelas suas obras somente. Ele vai pegar a palavra dele e vai confrontar segundo as nossas obras. Não vai ser um julgamento onde ele vai falar assim, você foi bonzinho, você foi mal. Não, ele vai ser um julgamento onde ele vai olhar a palavra dele e vai colocar ela frente à minha vida e à sua vida e vai falar assim, olha, segundo esta palavra, você agiu de forma correta. Segundo esta palavra, você pertence a mim. Segundo esta palavra, você me honrou, me buscou, se separou. Segundo esta palavra, você é bendito do meu reino. Ou ele vai olhar para você e para mim e vai dizer, segundo essa palavra, você não me seguiu, não me honrou, não me amou, você maldito, apartai-vos de mim. É segundo a palavra de Deus. É segundo a palavra de Deus. Como eu comecei este culto, a palavra do Senhor no livro de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você foi criado para a eternidade. Não se limite ao momento na sua vida. Não se limite ao momento achando que lá na frente você se volta para Deus, né? Todo mundo anda e age como se fosse dono do seu tempo, né? Dizendo, lá na frente eu vou fazer algo. Lá na frente eu mudo a minha história. Agora eu vou viver isto. Agora eu vou viver dessa forma. Mas lá na frente eu vou ter tempo para mudar a minha história. No livro de Tiago, a palavra do Senhor diz que o homem é como a erva, né? Que a flor murcha, a flor murcha, seca, morre e logo já não existe. Também diz, né, que nós somos como fumaça, que um dia aparece e logo se dissipa. Esse é o homem. Esse é o homem. Se você fazer planos para o futuro, buscar a Deus,
Pode ser que não haja esse tempo. Existe uma parábola em que o Senhor fala daquele homem que é muito rico, que diz, né, olha, como eu tenho riquezas, eu vou construir um outro celeiro, ali eu vou colocar ali um lugar, um grande armazém para estocar mais mantimentos para que eu possa vender e aumentar as minhas riquezas. E o Senhor diz, louco, amanhã pedirão a sua alma. E o que você tem para dar? Não haja como se você vai ter sempre tempo, mas haja entendendo que o Senhor do tempo, o nosso Deus, Ele te deu a oportunidade hoje de se voltar para Ele. É tempo de entender que a salvação é para você e para mim. É tempo de entender que um relacionamento com Cristo começa hoje, não amanhã ou não quando tiver tempo, né? As pessoas costumam buscar tanto a Deus em tempos de dificuldades e quando consegue aquilo que tanto almejava, que era para um momento, esquecem de Deus. Que eu e você não sejamos essas pessoas, mas sejamos aquele que vai olhar para o Senhor da sua vida e falar, céus e terra passarão, mas a sua palavra permanece para sempre. E que você creia nela, porque essa palavra vai te salvar do inferno. Essa palavra vai te salvar nos dias maus. Essa palavra vai fazer você andar em meio ao fogo, no meio da tempestade. Essa palavra vai te auxiliar para falar em nome de Jesus, se acalma a tempestade. Esta palavra vai te fortalecer de tal forma que as lutas vão vir de todos os lados e você vai falar, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, Cristo Jesus, o meu Salvador e Senhor da minha vida. Versículo 13 diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Sempre quando me perguntam sobre o livro de Apocalipse, né, sobre escatologia, né, eu falo assim, olha, se nós formos falar sobre teologia e sobre esse tema, nós vamos encontrar diversas pessoas, diversos estudiosos defendendo uma causa. Mas eu sempre falo, eu prefiro este versículo que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não se preocupe com aquilo que vai acontecer, né? Quando nós lemos no livro de Apocalipse, mas viva para que você possa viver como um verdadeiro filho de Deus quando as coisas acontecerem, que aquelas profecias que estão escritas ali no livro de Apocalipse acontecerem, ou seja, persevere no Senhor, viva segundo a palavra dele, não se distancie disso, não se distancie da palavra de Deus, que ela seja ali para você aquilo que vai te dar o seu norte, a sua direção. O salmista diz, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você quer ter revelação do que está no livro de Apocalipse, se aprofunde na palavra de Deus, medite na palavra de Deus e peça a Deus. Sabe por quê? Deus, Ele é um Senhor que revela todos os seus mistérios e tudo aquilo que você tem dúvida. Porque a palavra é dele, então quem revela a palavra da vida sobre você é Ele. Não se preocupe com o que vai acontecer daqui para frente, mas se preocupe em viver a palavra do Senhor e perseverar até o fim. Porque nesse livro, nesse capítulo de Mateus, ele começa a falar que vão surgir várias pessoas que vão se dizer que é o Cristo. E ele diz, vocês não devem acreditar nela. Existirão falsos profetas que irão anunciar um Cristo que não existe. E é interessante que o apóstolo Paulo fala assim, que mesmo que surjam um anjo falando outro evangelho que não seja esse que está sendo declarado agora, você não deve acreditar. E quantas seitas religiosas existem hoje em dia? Quantas seitas religiosas existem hoje em dia dizendo que um anjo apareceu para anunciar a palavra do evangelho novo para ela? Enquanto o apóstolo Paulo diz, mesmo que surja um anjo te anunciando outra palavra que não seja esta que ele pregou e que está sendo ministrada agora, você não deve acreditar. E se levantarão homens que anunciarão uma palavra e diz a palavra do Senhor que eles vão fazer até alguns milagres, né? Mas você e eu não devemos acreditar. Porque nós devemos perseverar nesta palavra.
E nessa palavra diz que ele um dia virá sobre as nuvens. Nessa palavra diz que um dia nosso Senhor virá sobre as nuvens e todo olho o verá. Ele não vai colocar os pés no chão. Ele vai resgatar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja para viver com ele. Quem? Aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim. E como eu persevero até o fim? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como eu persevero até o fim? Só dessa forma, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, como foi com Josué. Como você pode fazer isso, meu irmão? É buscando a palavra de Deus. Ele diz: como poderá o jovem conservar puro o seu coração? E diz: guardando a sua palavra. Diz, né, o salmista diz: por isso escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a fonte que te leva a Jesus Cristo, porque é por meio dela que nós entendemos que viria um Salvador sobre nós. Lá no livro de Isaías diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e todo o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós vemos no mesmo livro de Isaías, dizendo assim, né, que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Ele era um homem de dores, que sabia o que era padecer. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diz a palavra do Senhor. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, mas se entregou por mim e por você. Ele se tornou maldito ali no madeiro, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Ele levou sobre si as nossas maldições, os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós somos sarados. O Deus da eternidade, ele é anunciado desde o princípio. Desde o princípio, desde a queda do homem, Jesus é anunciado, a sua palavra é verdadeira. Então, se você quer perseverar até o fim, você tem que manter-se firme, segundo a palavra de Deus. Tem que se manter firme. Se Deus te chamou para ter uma vida com ele, viva com ele. E como é que você sabe que ele te chamou? Livro de Timóteo diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Livro de Atos diz que essa palavra do Evangelho devia ser pregado até os confins da terra, em todo o mundo. Livro de Mateus diz que essa palavra deveria ser pregada em todo o mundo. Irmãos, se essa palavra tem que ser pregada, pregue ela. Mas, antes de tudo, deixe essa palavra entrar no seu coração. E entenda de uma vez por todas que você não deve viver o momento pensando nas coisas aqui da terra, mas deve fazer como o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. Pensai na eternidade. Uma vez eu vi um homem que pegou uma corda e nessa corda ele pintou um trecho dela e diz: imagine que isso aqui é a sua vida. E ele dá assim, ó, você pode viver até 80 anos, 100 anos. Só que ele começa a puxar o resto da corda. E essa corda não acaba. E ele diz: só que a sua vida ela não acaba naquela parte pintada. Ela existe a eternidade. E para se viver a eternidade, você tem que entender que a palavra de Deus tem que ser o norte da sua vida. É pela palavra de Deus que nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Mas todos quanto aceitaram Jesus, todos quanto aceitaram Jesus, né, que aquele no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas todos quanto o aceitaram, foi-lhes dado o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador?
Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entendendo que Ele é o único que te dará a vida eterna diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz que não existe outro meio para ter comunhão com Deus Pai, senão através de Jesus Cristo. Livro de João, capítulo 14, versículo 6 diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus, a não ser por mim. Essa palavra que jamais passará diz que o caminho para Deus é Jesus. Qual é o caminho que você tem buscado agora? Qual é a fonte que tem te dado alegria neste momento? É o carro novo? É o emprego? É a sua família? Porque se não for Jesus, a única coisa que eu posso te dizer é que você estará condenado a uma morte eterna, aonde você não viverá com Cristo. Mas se agora você me der essa resposta, que Jesus é o centro do seu coração, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele tem te levado a Deus a cada dia mais e que Jesus é o seu Senhor, você terá a vida eterna. A palavra do Senhor diz que não existe outro meio de salvação se não for Jesus. Não existe outra forma. Então que você entenda, se você está rumo à eternidade, você precisa de Jesus. Diz a palavra do Senhor, o que eu li, que é necessário perseverar até o fim. E perseverar até o fim, como eu disse, é viver esta palavra. Agora também, o outro versículo que eu li diz assim, no versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. O apóstolo Paulo diz que quando Jesus vir, será como um raio que nasce no Oriente e vai em direção ao Ocidente. Vai ser muito rápido. Vai ser um flash, né? Você já viu um raio, né? Com certeza. E é um flash muito rápido. E logo some. E o Jesus aqui ele dá uma explicação interessante, no versículo 43, ele diz assim, mas considerai isso, se o pai de família soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria, nós estaremos protegidos. Já teremos antecipado, chamado a polícia antes. Teremos colocado mais proteção na porta, na janela. Teremos saído da casa. Teremos tomado alguma providência. Só que o mundo hoje está tão perdido que Jesus Cristo já deixou bem claro que um dia Ele voltará. Que um dia Ele voltará. O mundo está tão perdido que mesmo sabendo dessa palavra, tem postergado a sua volta para Cristo. Eu digo o mundo, eu digo as pessoas. Tem postergado a sua volta para Cristo. Dentro das igrejas, dentro da igreja, pessoas têm postergado a sua vida diante de Cristo. Tem deixado, eu vou fazer isso depois, achando que vai ter tempo. Mas nós não sabemos a hora que Cristo vai voltar. A única nossa certeza que nós temos é que Ele virá. E quando Ele vir, nós teremos que dar conta da palavra dele sobre as nossas vidas e qual efeito ela teve sobre nós. E a pergunta que eu tenho para você hoje, qual é o efeito da palavra de Deus sobre a tua vida? Qual é o efeito da palavra de Deus sobre a tua vida? Porque se ela tiver um efeito de transformação, a sua vida é voltada para Cristo. Se ela tiver um efeito de transformação, o seu pensamento é em Cristo. Vai ser como o apóstolo Paulo, como está relatada ali a pregação do apóstolo Paulo no livro de Atos, que diz que nele existimos, nele nos movemos e nele somos feita a sua geração. E somos sua geração. Nele existimos, nele nos movemos e somos a sua geração. Se você tem vigiado, aguardando o seu Senhor e Deus, Jesus Cristo,
você tem se movido através da palavra dele. E não existe uma pessoa sequer que se move segundo a palavra de Deus que não obtenha respostas da parte de Deus. Porque a palavra do Senhor Deus diz no livro de Marcos, capítulo 16, que existem sinais que vão estar sobre a sua vida, para aqueles que entendem que a palavra de Deus é eterna. E diz assim, ó, a partir no versículo 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, é tempo de viver a palavra de Deus. É tempo de agir em nome do Senhor Jesus. É tempo de agir em nome daquele que você crê. Se você crê em Jesus, faça as obras de Jesus neste mundo. Deixe o mundo reconhecer Jesus através da sua vida. Imponha as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Ore, interceda, busque a presença de Deus. Anuncie a salvação de Cristo, a salvação que há em Cristo Jesus, que está na sua vida. A palavra de Deus te transformou. Ministre essa palavra que transformou a sua vida, o seu caráter, mudou a sua história. É necessário que eu e você possamos entender que os sinais de Deus estarão sobre a minha e sua vida. Fale novas línguas em nome do Senhor Jesus. Impõe as mãos sobre os enfermos. Se tem alguém que está endemoniado, possesso, impõe as mãos sobre ele com autoridade no nome de Jesus e entenda que não é você que está agindo, é o Filho de Deus, porque esta palavra aqui, ela se revela e ela age com o poder do Filho de Deus. A sua oração vai ser em nome do Senhor Jesus, e por causa deste nome que tem poder, os milagres acontecerão, a transformação nas vidas acontecerão, porque a palavra de Deus está sobre nossas vidas. Essa palavra que jamais passará diz que Jesus tem poder nos céus e na terra. Essa palavra que jamais passará diz que eu e você fomos enviados por Ele para trazer cura, salvação, libertação, para anunciar o seu reino. Porque Ele diz assim, que aqueles que creem em mim, disse Jesus, aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Então Deus está esperando que você haja segundo a palavra dele para que comece a fazer obras maiores. Nesse tempo de pandemia é tempo de você ser usado pela presença de Deus e pela palavra de Deus e pelo poder de Deus, porque você está em Cristo Jesus. Porque céus e terra passarão, mas essa palavra que está sobre a sua vida de filho de Deus jamais passará, e você vai agir como filho de Deus, anunciando o reino de Deus, o reino de Jesus. E a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é feito de paz, justiça e alegria. E você vai levar a paz, a justiça e a alegria de Jesus aonde você for. Como eu disse, eu acordei há muito tempo atrás, ouvindo céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. E eu entendo que essa palavra de Deus é para a minha vida. Então eu vou agir em nome do Senhor Jesus. Para que eu possa ver uma pessoa salva, é necessário que eu fale em nome do Senhor Jesus. Para que eu possa ver uma pessoa curada, é necessário que eu ore em nome do Senhor Jesus. Para que eu possa ver uma pessoa ser liberta, é necessário que eu imponha as mãos e ministre o poder de Deus sobre aquela vida em nome do Senhor Jesus. Para que os milagres aconteçam, nós temos que fazer como João e Pedro estavam ali caminhando e disseram: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Essa palavra que estava sobre a vida de Pedro está sobre você, está sobre mim. Palavra de poder e autoridade está sobre nossas vidas. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, e todas as obras que Cristo Jesus fez, elas são possíveis e são reais para acontecer no dia de hoje. Mas nós temos que agir e perseverar segundo esta palavra,
para que esta obra aconteça sobre as nossas vidas. Pedro, João, agiram segundo essa palavra e viram inúmeros sinais de Deus acontecer através da vida deles. Paulo viveu esta palavra e viu grandes sinais acontecerem sobre a vida dele. Eu e você temos que viver esta palavra e ver a obra de Deus acontecer através das nossas vidas. Quer ser usado por Deus? Para ter a direção para ser usado por Deus é fácil. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus diz que ao homem foi dado só uma chance. Ao homem, eu vou ler aqui, vou encontrar. Ao homem, a morte foi dada a acontecer somente uma vez. Depois segue o juízo. A morte só acontece uma vez. Depois segue o juízo. Não tem retorno. Após a morte não vai ter retorno para encontrar a salvação. O homem está destinado a morrer apenas uma vez. Depois disso segue o juízo. E quando vir o juízo de Deus, você vai ser julgado pela palavra de Deus. Então, persevere nela hoje. Vigie nela hoje. Viva a palavra de Deus hoje. Não diga, eu vou voltar para Deus lá na frente. Quantas vezes eu vi uma pessoa que se afastou de Deus dizendo, não, mais tarde eu volto para Deus, tem tempo. Irmãos, não viva como se tivesse todo o tempo do mundo. Porque pode ser que ainda hoje Deus possa dizer para você ou para mim, louco, ainda hoje pedirão a sua alma. E o que você tem para apresentar? O que você tem a dar em favor a ela? É necessário que você entenda que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, único Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que além da palavra dele que é eterna, você viva com ele a eternidade. Então volte-se ao Senhor Jesus. Você que está longe, volte-se ao Senhor Jesus. E você que está na presença de Jesus, persevere até o fim e vigie, porque você não sabe a hora que o Senhor virá. Mas se você perseverar, você será salvo. Eu serei salvo. Então vamos adorar ao Senhor agora com oração e dizendo, Senhor, age sobre as nossas vidas, porque nós queremos te conhecer muito mais do que conhecíamos antes. Nós queremos conhecer agora. Sabemos que a salvação só vem através de Jesus e não há nada que possamos fazer para que alguém seja salvo, a não ser anunciar o reino de Deus. Outro meio não existe. Orar para que alguém seja salvo não vai dar certo. Ela tem que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o que nós podemos fazer é orar para que Deus nos use para anunciar o seu reino, para que as vidas sejam transformadas através da palavra de Deus, que, segundo o apóstolo Paulo, ela está em ti, habita em vós, e que você deve liberá-la. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, celebramos a tua presença e o engrandecemos, declarando, seja exaltado, seja engrandecido, Cordeiro Santo de Deus, porque nós te amamos e queremos viver a eternidade da sua palavra, sabendo, Pai querido, que o homem está destinado a morrer apenas uma vez, depois disso segue o juízo. Nós oramos agora, Senhor, pedindo, Rei dos Reis, abre os nossos olhos para que possamos te ver. Rei dos Reis, abre os nossos olhos para que possamos te ver e possamos te conhecer a cada dia mais. Deus Todo-Poderoso, que haja um desejo nos corações daqueles que ouviram essa palavra hoje, de te buscar cada dia mais com intensidade, entendendo que a salvação só vem somente por ti, Jesus, só vem somente através do Senhor, entendendo, Pai querido, que a tua palavra
ela é viva e eficaz e sempre vai produzir um fruto de vida. E hoje eu entendo, Pai querido, que o fruto de vida para mim é a salvação em nome do Senhor Jesus. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas o que eu desejo é permanecer contigo, hoje e eternamente. O que eu desejo é viver contigo, porque nada que eu possa obter neste momento, nesta vida, vai ser mais importante do que a tua presença. Então, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abra os olhos daqueles que ouvem essa palavra hoje, para a tua palavra, dizendo que vai meditar nela de dia e de noite, que vai buscar ali o que é necessário para a salvação, que ela deixa bem clara. O unigênito de Deus, que agora é o primogênito, ele se entregou por nós, para que pudéssemos encontrar a Cristo, a Deus Pai Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. É o único meio de salvação. É Jesus o nosso Senhor. Então que você se levante agora, se levante com uma postura de guerreiro que vai lutar para viver na presença de Deus, dizendo: eu sei que eu devo vigiar, então vigie no Senhor Jesus, dizendo: eu sei que eu devo perseverar, então persevere em nome do Senhor Jesus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos conhecimento da presença dele e da palavra dele sobre nós, para poder resistir o dia mau, para poder resistir às adversidades e às dificuldades. E outra coisa diz: chegai-vos a Deus, resisti ao diabo, diz a palavra do Senhor, e ele fugirá de vós. Então, que esse seja um momento, Pai querido, em que sua igreja vai se achegar diante de ti, vai se achegar diante da tua presença e vai viver diante de ti eternamente. Deus, te exaltamos e glorificamos, porque sabemos que somente em ti, Jesus, há salvação para as nossas vidas. E esse é o meu desejo, estar em ti, me mover em ti e ser a sua geração. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Te exalto e glorifico o teu nome. Que a tua igreja o busque e o honre e o adore. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.